Oi, meu nome é Israel, eu curso Física Licenciatura na UFES, estou cursando a disciplina de Cálculo A e estarei resolvendo um exercício de taxas relacionadas. Como vocês puderam ver no começo do vídeo, eu coloquei o enunciado da questão. Então vamos à questão. A questão nos diz que existe um cubo e que esse cubo tem as suas arestas que tem uma medida x, certo? E eu tentei ilustrar aqui um cubo para vocês. E imagine só que esse cubo seja perfeito e que todos os seus lados, todas as suas arestas tenham um tamanho x. E a questão nos informa que esse x ele está variando em função do tempo. Ou seja, quanto mais o tempo está passando, esse x está crescendo. Certo? Então todas as arestas deste cubo estão aumentando, estão crescendo. E logo, então entendemos que o cubo está expandindo. Então, a questão está pedindo para que nós possamos relacionar esse crescimento das arestas com o volume deste cubo. Ou seja, se este x está crescendo, está variando, então ele quer saber qual é a variação deste volume em relação ao tempo. Ou seja, o quanto que está aumentando o volume deste cubo em relação ao tempo, certo? Outra informação que nós temos é que o volume de um cubo ele é dado por x elevado ao cubo, certo? Como a medida aqui é x, então nós temos aqui x ao cubo. Se fosse um valor aqui exato, um valor, por exemplo, 1, nós colocaríamos 1. No entanto, como é x, então é x elevado ao cubo. Só que para nós derivarmos essa fórmula, nós deveremos ter um conhecimento prévio do que são derivadas implícitas que nós aprendemos anteriormente. Então, por exemplo, se nós temos uma função aqui, x elevado ao quadrado mais y elevado ao quadrado igual a uma constante qualquer, quando nós derivamos essa função em relação a x, nós teremos o seguinte. O 2 desce, como nós sabemos, então teremos 2 vezes x, aqui substitui, fica 1, então não precisamos colocar aqui na função. Então, quando nós derivamos em relação a x, aí nós temos a derivada de x em relação a x. E isso é igual a 1, certo? Isso é igual a 1, mais a derivada de y, que é 2. E quando nós derivamos dy em função de x, nós teremos dy dx. Toda constante, como a regra nós aprendemos em derivada, ela é igual a zero. Então, isso vai ser igual a zero. Independente do que a questão pedir, se ela pedir para nós isolar o dy dx, se for outra variável, se for outra coisa, aí nós isolamos. Agora, se nós quiser deixar dessa forma, nós deixamos. Mas para ficar mais bonito, vamos isolar o dy dx, certo? Nós isolamos dy dx. E vamos passar o 2 para lá. Aí vai ficar negativo 2x. E esse 2y que está multiplicando dy dx, nós passamos ele dividindo. Então fica 2y, certo? Então, nós podemos simplificar ainda. Então, teremos menos x sobre y. Certo? Isso é a derivada implícita, quando nós derivamos em relação a uma variável. E no caso aqui nós derivamos em relação a x. Certo? E aqui não é diferente, nós apenas iremos derivar essa função ou essa fórmula em relação ao tempo. Então, quando nós derivamos em função ao tempo, nós teremos o seguinte, que o volume, a derivada do volume em relação ao tempo.
isso é igual a esse 3 que vai descer sobre 3x elevado ao quadrado, porque aqui fica menos 1, vezes dx, que é a derivada do x em relação ao tempo, certo? Então esse é o nosso resultado final. Agora é bom nós imaginar que se a questão nos falasse quem era esse x, qual era o valor desse x, nós poderíamos muito bem substituir aqui nesse x. Se nós soubéssemos quem era dx, dt, nós poderíamos substituir aqui. No entanto, a questão ela só pediu para que nós pudéssemos mostrar qual é a fórmula desse volume em relação ao tempo, quando ele está variando, em relação à variação ou crescimento dessas arestas em relação ao tempo. Então a questão ela é só isso. Essa questão não é aquela coisa complexa, abstrata. Só basta nós entender um pouquinho da derivada implícita, ter alguns conhecimentos básicos, algumas noções básicas de fórmulas matemáticas para nós chegar a esse resultado. Eu te agradeço, você que assistiu esse vídeo, e que você possa assistir o nosso próximo vídeo, onde nós estaremos trazendo outra resolução de outro exercício de cálculo, certo? Muito obrigado.